Deus, servas do Senhor, respectivos ouvintes do programa Voz da Libertação, chegamos ao momento mais importante deste programa, que é o momento da ministração da Palavra do Senhor. E eu já peço a sua total atenção, dobre a sua atenção para entender o que Deus tem para falar nesta tarde. Já pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada, você que tem uma Bíblia aí na sua casa, onde você está neste momento, para acompanhar a leitura do texto bíblico. Livro de Amós, capítulo 8, e o versículo 11 para a nossa breve meditação nesta tarde. Livro do profeta Amós, capítulo 8, e o versículo 11. Está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu vou ler mais uma vez para você entender o que está escrito. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Deus fiel e verdadeiro, a Tua palavra foi lida nesta tarde, ó Senhor. Agora eu lhe peço humildemente e encarecidamente, fala conosco de uma forma clara, concisa, dinâmica e objetiva, para que todos possam ser abençoados e edificados pelo poder da Tua bendita e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, minhas amadas, servo de Deus, nós lemos aqui o texto no livro do profeta Amós, no capítulo 8 e no versículo 18. Um texto muito conhecido que a maioria de nós conhecemos. Amados, o profeta foi usado por Deus para trazer esta mensagem, não somente para ajudar, mas também para o povo de Israel. O profeta foi direcionado pelo Espírito Santo para levar esta mensagem, para abrir os seus lábios, abrir a sua boca e dizer à nação de Judá e à nação de Israel, porque nesse tempo aqui, queridos, Israel fora dividida em duas partes: Reino Sul, que era Judá, e Reino Norte, que era Israel. Judá, cuja capital era Jerusalém, e Israel, cuja capital era Samaria. E o profeta Amós, ele profetizou para as duas nações. E é sabido, amados, que Israel fora dividida por conta do pecado do terceiro rei de Israel, que era Salomão. Salomão tinha muitas mulheres, ele tinha cerca de 1000 mulheres, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Está escrito que as mulheres de Salomão perverteram seu coração, porque eram mulheres idólatras, que adoravam a Azera, a Astarote, a Baal. E por conta dessas mulheres, Salomão foi enganado, persuadido, e daí ele começou a também adorar estas imagens. E por conta disso, queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus ficou tão irado, porque ele havia falado a Davi, o seu servo, que eles deveriam adorar somente a ele. Ele era o único Deus que deveria ser adorado no templo. Mas Salomão, não vigiando, ele cai na cilada do diabo e começa agora a adorar aquelas imagens das mulheres que ele tinha.
E daí o pecado de Salomão subiu até as narinas de Deus. E Deus ficou irado, e Deus dividiu entre Reino Sul e Reino Norte. Eram 12 tribos. Israel agora ficou com 10 tribos, e Judá agora fica com 2 tribos. Eu estou falando isso que é para os irmãos entender que Amós profetizou para Israel e para Judá. Então, amados, o profeta Amós agora se dirige até Judá e a Israel e diz para aquele povo, para aquela nação: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, o Senhor Jeová, a quem eu sirvo, a quem sou servo, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos, aqui, esta fome que o profeta usado por Deus está falando, não é a fome de alimento para se comer, mas é uma fome espiritual, ou seja, que o nosso espírito deseja se alimentar da palavra de Deus. Quantas vezes pessoas que estão no mundo, que estão lá fora, que estão longe dos caminhos do Senhor, sentem um vazio por dentro, um vazio na sua alma, um vazio no seu espírito, e muitas vezes fica a indagação de que o que é isso? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou passando por isso? É porque eles não têm o pleno conhecimento da verdade, ou seja, de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, nós conhecemos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, e nós sabemos que este vazio é a falta de Deus, é a falta do nosso alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, que é as mensagens que são ministradas. Então, queridos, a fome que o profeta estava falando não era a fome de alimentos materiais, mas era de alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Toda noite, em todas as igrejas, tanto aqui da nossa cidade quanto do Brasil inteiro, está um homem de Deus ou uma mulher de Deus pregando a palavra do Senhor, anunciando a mensagem de Deus. E daí os que estão na nave da igreja, os que estão sentados ouvindo a ministração, estão sendo alimentados pela palavra de Deus. É isto aqui que Deus estava falando pelos lábios do profeta Amós, que o povo iria sentir a fome de ouvir as palavras do Senhor. E eu quero te dizer nesta tarde, você que estava faminto, com a sua alma sedenta, com a sua alma aí precisando se alimentar da palavra, nesta tarde você será alimentado em o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o diabo pensou que iria destruir a sua vida, se o diabo pensou que iria arruinar a sua vida, arruinar a sua história, o seu ministério, ele está queimado pelo sangue de Jesus, pois tu és um profeta de Deus, tu és uma profetisa de Deus, e eu quero te dizer que cada dia mais você estará firme na presença do Senhor, sendo usado por Ele para levar uma mensagem, não somente para se alimentar, mas também para alimentar alguém com a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Porque nós que pregamos a palavra, nós estamos servindo para alimentar as pessoas. Nós estamos sendo usados como instrumento de Deus. Nós somos apenas servos que estamos aqui para servir na obra de Deus, para levar uma mensagem de fé, de esperança, de salvação e tudo aquilo que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Aleluia. Então, amados, a nação de Israel, a nação de Judá, estava passando por um momento, por um tempo de escuridão, por um tempo de declínio espiritual, onde as pessoas estavam mortas espiritualmente, porque os sacerdotes, os líderes da nação, aqueles que ministravam
estavam corrompidos, queridos ouvintes. É por isso que a nação estava um caos, a nação estava perdida, estava sem direção, estava como que uma folha levada pelo vento por conta da falta das palavras do Senhor. Não tinha mais uma verdadeira, uma genuína palavra inspirada pelo Espírito Santo. Daí Deus olha do céu para a terra e vê a necessidade de levantar um profeta verdadeiro. Porque desde aquela época, meus amados, desde aquele tempo já existiam os falsos profetas, os homens que diziam: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado nada. Assim como hoje, na época que nós vivemos, muitas pessoas ousam falar em nome do Senhor, mas o Senhor não está usando aquela pessoa, são falsos profetas. Naquele tempo já existia. E daí Deus olha do céu para a terra e diz: eu preciso levantar um profeta verdadeiro, um profeta que tenha compromisso com a minha obra, um profeta que tenha coragem de levar a mensagem que eu trazer ao seu coração. E daí Deus levanta Amós. Para você que não conhece a história de Amós, ele era um boiadeiro, ele era um cuidador de bois, de vacas, ele vivia no campo, cuidando das fazendas. E daí Deus olha e diz: eu vou levantar este homem, eu vou separar este homem para uma grande obra. E Deus olha para Amós e levanta ele, escolhe ele e o capacita para ser um profeta para a nação de Judá e para a nação de Israel. Observe, amados, que Amós, se você ler o livro do profeta Amós, você vai saber que ele era um profeta que não arredava o pé, que não tinha medo, que encarava os grandes, os reis, os sacerdotes, os líderes, porque ele sabia que quem estava com ele era maior. Ele sabia que quem estava usando ele era maior, tinha mais poder, estava acima de todos. E nós, eu e você, eu quero te dizer, você servo de Deus, você meu amado, você que ministra a palavra do Senhor, você que é usado pelo Senhor Deus, eu quero te dizer nesta tarde: não temas. Aquilo que Deus colocar na sua boca para falar, fale. A quem Ele te enviar, vá e leve a mensagem do Senhor. Não temas, não seja medroso, não seja covarde, seja corajoso. Tenha fé, acredite que o Deus que você serve é maior. É maior do que os homens, é maior do que os grandes, é maior do que os ricos. O Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder. Foi Ele quem fez os céus e a terra. Então não há o que temer. Então o profeta está falando aqui, queridos irmãos e ouvintes: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje nós estamos vivendo este tempo. Eu quero contextualizar esta mensagem para o contexto que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo esse tempo onde muitas pessoas estão famintas para ouvir a palavra do Senhor. Uma palavra verdadeira, uma palavra de cunho profético, inspirada pelo Espírito Santo. Mas eu profetizo que nós iremos viver um tempo onde a unção, a graça, o poder de Deus, a essência do Evangelho estará sobre as nossas vidas e sobre todos os servos de Deus e todas as servas de Deus. E você, meu amado, que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar para hoje à noite, a partir das 19 horas, participar do culto na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Assim como eu estou ministrando agora, estará uma serva de Deus também ministrando na noite, lá na Igreja Deus e Amor. E você é o nosso convidado especial. Aproveite hoje, enquanto você tem a oportunidade de ouvir esta palavra, de ouvir esta mensagem, porque vai chegar dias onde você não vai mais ter esta oportunidade. Então abrace a oportunidade hoje. Pegue a oportunidade hoje, porque as portas da graça ainda estão abertas. Mas depois que a porta da graça se fechar,
acabou a oportunidade. Amém, queridos? Esta foi a mensagem que Deus colocou ao meu coração. E o que nós aprendemos com esta mensagem? Que a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus, a mensagem da Bíblia Sagrada é o nosso alimento espiritual e nós precisamos deste alimento. Sem este alimento, nós morremos espiritualmente. Mesmo que o nosso corpo físico esteja de pé, mas a nossa alma e o nosso espírito, sem a palavra de Deus, enfraquece, vai morrendo aos poucos. Então não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.